Pode seguir. Então, vamos seguir. ECD e ECF, para o ano de 2021. Então, o ECD, o que é o ECD? A Escrituração Contábil Digital. Ela é uma parte integrante desse projeto do SPED, onde o governo veio digitalizar as obrigações acessórias. E o SPED, ele conta com várias etapas do projeto. Então, a parte de documentar todos os livros, as obrigações acessórias que a gente tinha antes, o diário, razão, balancete, balanços, e algumas outras a mais, que essas fichas de lançamentos comprobatórias, e alguns detalhes que a gente também tinha que estar anexando nesses livros, que a gente imprimia antigamente, levava na JUSEG, reconhecia esses documentos lá e tinha que manter a guarda ele fisicamente, passou a ser substituído pela escrituração contábil digital, onde a gente consegue, através de programas, né, que a própria Receita Federal criou, em um layout único, específico, independente do RP que a gente faça essa transmissão, entregar essa obrigação acessória de forma digital, onde ela é assinada eletronicamente. O prazo dela sempre é o último dia útil do mês de maio, com exceção nos anos em que o próprio governo vem fazendo alteração e prorrogando esses prazos, certo? Então, ele basicamente veio para substituir o papel. Tudo que a gente antes tinha que fazer impressões, encadernar e autenticar, a gente entrega agora de forma digital. Mas essa própria obrigação, ela ainda pode ser impressa, desde que você, naquele mesmo período, não tenha as duas simultaneamente. Você não pode ter a digital e a impressa, reconhecida a assinatura e toda a parte na veio num modelo para substituir essa parte física. Então, não tem a necessidade de você fazer essas entregas. Quem está obrigado a entregar? Pessoas do lucro real são todas. Lucro presumido é quem não optou pelo livro caixa ou distribuiu parcela de lucros e dividendos sem incidência do imposto de renda, e num montante superior à base de cálculo do imposto de renda apurado diminuído dos impostos e contribuições a que tiver sujeito, independente se optou ou não pelo livro caixa. Então, se fez essa distribuição dessa parcela excedente ao limite que a Receita determinou, você está obrigatoriamente tendo que entregar esse livro digital aí, que é o ECD, né, onde vai toda a parte de diário, razão, balancetes, entregar para a Receita Federal. Imunes e isentos, aí é que obteve receita, doações, incentivos, e aí com uma margem superior a 4.800.000, e também demais que aí tem entrega facultativa, porque você pode optar por substituir essa escrituração manual que você faz na junta, entregando digital. Então, fica a seu critério, e você não tem multa para poder fazer essa entrega digital, já que você não está obrigado mais, certo? Com isso, é que contas do ativo e passivo devem ser classificadas, assim como o seu referencial tem que condizer. Então, hoje, na Receita Federal, a gente tem um plano de contas referencial que ela determina quais são as contas do meu ativo. No meu plano de contas, eu determino que um tipo de conta contábil também é ativo. Então, isso tem que estar condizendo. E eu não posso, por exemplo, fazer isso trocado, que agora vai ter validações dentro da própria ECD que vai gerar erros nesse comportamento. A gente está reforçando esse ponto porque a gente teve casos de clientes que a gente teve que atender, e quando foi feita a análise era porque tinha feito o cadastro incorreto da conta contábil, apontando que ela era de uma outra natureza, né? Então, agora a Receita já trouxe uma rejeição com relação a isso. E também a gente teve a implementação do J930, que trouxe o código 940, que é de auditor independente, onde ele também pode fazer assinatura por lá. O ECF, o que o ECF é? O ECF, ele é para apurar os impostos em cima do meu lucro, certo? Então, hoje a gente tem uma interligação entre a ECD e o ECF, porque a gente tem opções de fazer a importação desse ECD para dentro do ECF, mas ele também não é obrigatório. Então, a gente sempre entrega um período posterior ao ECD, justamente porque a gente pode aproveitar esse arquivo entregue e assinado, que é a ECD, para importar dentro do ECF, onde eu já vou ter boa parte da composição dos dados lá dentro, através dessa importação. E aí, gera um alerta, principalmente para os produtores da atividade rural, né? Então, a gente tem que ter
uma marcação específica lá falando que aquela atividade, na hora de eu fazer o meu ECF, ele é específico para atividade rural. Por quê? Quando a gente faz essa referência com o plano da Receita Federal, que é o plano de contas referencial, tem atividades e contas específicas que é envolvido para atividade rural. Então, se eu fizer o uso delas sem eu estar apontando nesse arquivo que eu pertenço a uma atividade rural, vai gerar erro. Então, esse é um dos alertas que tem que fazer a configuração correta, principalmente se você recupera ECD, que aí você já padronizou tudo lá dentro, né, no momento que você estava fazendo o ECD, e no cadastro do ECF você já vai fazer essa recuperação. Então, você tem que ir marcar lá que você pertence à atividade rural. E a Elisandra vai mostrar para a gente, na hora que a gente passar para a parte prática aí, onde que fica esse parâmetro aí. E ela também deve ser transmitida até o último dia do mês de julho, também com exceções para os anos que prorrogou, igual a gente viu o ano passado. Faz parte também do projeto SPED, que aí a gente já consegue ver que tem relação entre uma declaração e outra, né? O ECD você entrega toda a sua informação, lançamento a lançamento para a Receita Federal, o ECF pega tudo isso, compila os dados no formato que a Receita Federal quer, através do plano de contas referencial que ela determina, que você faz as amarrações, e a partir daí ela tem uma apuração dos impostos. Então, ela já tem todos os dados na mão dela, onde ela pode auditar e validar aqueles pagamentos, aqueles recolhimentos que vêm sendo feitos durante todo o ano, né, e todo o fechamento anual e o resultado daquela operação. Quem está obrigado ao ECF? Nesse caso, o ECF, ele abrange um maior número de pessoas. Estão obrigados à entrega anual, de acordo com o manual, todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentos, sejam elas tributadas pela apuração do lucro real, arbitrado ou presumido, exceto pessoas optantes pelo regime do Simples Nacional, órgãos públicos e pessoas jurídicas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais durante todo o ano. Gente, é muito importante atentar aqui também para o conceito de não operacional e operacional, operações financeiras, porque eu, na prática, já passei por um caso que, às vezes, a gente não movimentou a empresa durante um ano inteiro, não emitiu uma nota fiscal, não fez uma compra, mas teve transações bancárias. Então, tem que ficar atento e avaliar cada um com seu contador, né? Cada empresa com seu contador, se realmente aquilo lá vai enquadrar ou não. Então, há entendimentos de que você deveria fazer a entrega a partir de uma única movimentação financeira que você faz, por exemplo, uma transferência bancária. Já outros entendem que não. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque esse critério que eles determinam ali, que você não pode ter nenhuma movimentação, ele tem que ser levado ao pé da letra mesmo e avaliar bem, né? Senão você deixa de entregar aí e vai pagar multa por não entrega aí depois de uma atuação. As principais mudanças do ECF são várias, mas não é mudanças assim que a gente fala, nossa, agora eu vou ter que reaprender a fazer o ECF pelo estante de registro que a gente trouxe aí. É porque, em alguns casos, eles retiraram alguns registros que não tinham necessidade ao olhar da Receita Federal, incluiu-se outros registros, trouxe atualização de tabelas, atualizou textos, excluiu regras de validação, alterou apenas só nomenclatura, a descrição do campo, a descrição do registro, a linha. Então, assim, eles fizeram várias alterações e manutenções dentro do programa da ECF, que é validado, né? Mas era a nível mais bem específico, onde ele vai lá e só pontua alguma coisa ou outra aí, excluindo, eliminando, colocando, adicionando linhas. Então, a gente não tem uma alteração gigantesca dentro do ECF, mas foram detalhes que a gente vai ter que estar vendo cada um deles aí na hora de fazer essa entrega. Agora vamos para a parte boa, né? Vamos para a parte do sistema. Vamos lá, então, para o sistema. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, que eu mudei agora de apresentação para o sistema? Sim. Tá, beleza. Então, o primeiro passo que a gente tem que olhar para a gente fazer essa configuração é aqui no módulo controladoria, administração do sistema, parametrização. Tem dois pontos aqui, por que eles são importantes aqui? Aqui, primeiro, a gente vai aqui nos parâmetros das empresas. No parâmetros da empresa, na abinha outros, eu vou estar informando para o ECF, né, as informações do responsável contábil, seu CRC,
quem é o responsável administrador, quem é o responsável de auditoria, né? A gente vai estar informando qual a qualificação desse contador, a qualificação do administrador, a qualificação do auditor, se a empresa tiver. E aqui eu tenho a máscara do plano de contas e a máscara do plano de contas referencial. Outra coisa importante é aqui, ó. Então, se o ano passado você gerou o ECD com o livro 3, esse ano você tem que vir aqui e mudar para 4. Tá? Então, é na sequência da entrega que você fez. Então, você tem que vir aqui e observar esse detalhe. As informações do NIRI, que é levado também. Lembrando que, quando eu coloco a máscara do plano de contas aqui, ela tem que ser a mesma máscara de plano de contas que vai estar aqui nos parâmetros gerais da unidade ativa, que vai fazer a entrega, né, do ECD, para que ele não fique diferente, porque essa máscara aqui do plano de contas é onde vai me dar o nivelamento das contas, os níveis das contas, né? Do analítico ao sintético, ou sintético ao analítico. Vamos aqui agora em tabelas de cadastro, contabilidade, plano de contas. Aqui eu tenho o plano de contas referencial, onde aqui eu escolho dentro do meu plano de contas, quais é o plano de contas que eu estou, e aqui ele vai me trazer o plano de contas da Receita, que foi disponibilizado, tá aqui as configurações dele certinho. Feito isso aqui, eu vou vir aqui no plano de contas da minha empresa, para todas as contas analíticas, eu vou fazer a referenciação do plano de contas e a entidade referente ao ECD e o ECF que esse plano de contas trabalha. Então, lembrando, eu não preciso configurar as contas sintéticas, ok? Mas as analíticas eu tenho que referenciar corretamente, ok? Então, eu tenho que vir aqui em todas as minhas contas e configurar. Um ponto que a Daniele falou, que é interessante, é esse cara aqui, ó. O que acontece? Essa conta aqui, ela está dentro do grupo do ativo, ela é ativa. Vamos supor que o que a gente aconteceu o ano passado foi mais nas contas de resultado. Deixa eu descer aqui para vocês entenderem. Por exemplo, essa conta aqui, eu falei que é uma conta de resultado. Aí eu pego essa conta aqui e falo que é uma conta de compensação. Mas ela não está dentro do grupo de resultado? Então, isso não pode. As contas que é de resultado, as contas que é de ativo, ela tem que obedecer os grupos do ativo e assim por diante, que casa com o que a Daniele falou para a gente, tá? Então, eu tenho que vir aqui e fazer a referenciação e a entidade, conta a conta. Terminei de fazer isso aqui, o que mais eu tenho que validar? Eu tenho que validar dentro de cadastro de pessoas, por exemplo, aqui eu tenho a Joyce, eu uso como diz, essa base aqui, até a da Joyce mesmo, né? Eu tenho perfil. Então, eu tenho que cadastrar aquele profissional que eu vinculei ele lá nos parâmetros da empresa como contador da minha empresa, ele tem que estar aqui como perfil contador, e dentro dele, aqui dentro do cadastro dele, ele tem que estar informado as informações dele, né, nos dados dele aqui também, dos números correspondentes que ele é contador, os registros dele, tudo certinho. A mesma coisa eu tenho que fazer para minha empresa. Dentro da empresa, aqui, ele tem, né, a coisa que é o perfil de empresa, e ele tem que também ter o tipo do lucro dele determinado aqui dentro também, tá? Aí o regime aqui, ó, eu tenho que falar se ele é lucro real, lucro presumido, tem que estar aqui também configurado, certo? E validado também todos os dados, né? Questão do NIRI também, tem lá, tem aqui, então a gente tem que fazer o cadastro correto que vai lá para o nosso, no TXT para validação. Então, validei os cadastros de pessoas, validei a parte contábil, eu tenho uma outra coisa para me validar aqui, que é a estrutura de análise. Então, eu vou vir dentro ainda de tabelas de cadastro, contabilidade, na parte de estrutura de análise. Deixa eu achar aqui. Opa, cliquei errado. Me deu clicar na estrutura.
Se eu não estiver enganado, acho que é essa aqui. Então, eu seleciono aqui meu demonstrativo da DRE e vou clicar aqui do lado. Então, aqui eu vou estar configurando a minha DRE, falando para ela qual o nível, o nivelamento que ela tem, qual que é a conta mãe da informação desse ECD. Isso aqui já veio ano passado, né, no layout 8, se eu não estiver enganado, é um layout 7 do ano passado, eu não me recordo os números. Essa é a questão de nivelamento, então esse ano permanece. E aqui eu vou estar configurando, que é detalhe, o que é resultado, para mim poder estar fazendo. Lembrando que quando é resultado, eu vou trabalhar com fórmulas. E quando é detalhe, eu vou estar trabalhando com contas contábeis. Uma dica interessante é que quando é demonstração de resultado do exercício, aqui no tipo, eu vou colocar sempre movimento. Se for balanço, vamos supor que eu tenho um balanço patrimonial aqui, e ele também eu configuro por aqui, já o balanço, ele é diferente, ele traz esse saldo, ok? Então, eu vou configurar quem que vai trazer aqui e vou trazer o saldo. Aqui também na estrutura de análise, eu vou ter os meus modelos pro LaLUR. Deixa eu ver se é esse meu que está configurado. Cadê? Aqui. Então, aqui ele tem a estrutura, as configurações, e eu vou parametrizar. Então, a estrutura, o esqueleto dele, eu tenho aqui informado, porém, eu tenho que vir aqui parametrizar também. A mesma coisa para os demais modelos que eu preciso, se eu sou lucro presumido, né, o P200, P400, se eu sou isentas e imunes, né, eu tenho aqui também. Então, aqui na estrutura de análise, eu vou criar os meus demonstrativos. Criei meus demonstrativos, eu posso vir na parte de contabilidade e fazer a validação dessa estrutura. Então, vou vir aqui em consultas. Cadê? E aqui eu vou selecionar a minha estrutura. Opa. A minha estrutura aqui. Cadê? Não é que não. Gente, tô ficando cega aqui. Ficou pequenininha aqui para mim. Sumiu das minhas vistas aqui minha estrutura de análise, meu relatório. Ai, cadê? Relatório, cadê você, relatório? É consulta de análise de resultado mesmo? Olha, eu tô apanhando aqui, gente, peraí. Ah, é aqui, ó. Tô olhando lá no outro lugar, cadê minha DRE? DRE Magalhães... Então, aqui eu tenho, vou colocar o período referente ao ano, né, de 2020, e vou tirar o relatório. Lembrando que, para isso, vocês têm que ter feito o encerramento do resultado, tá? Que é feito, é isso aí vocês já sabem, é um processo normal, né, para a empresa de apuração de resultado. Lembrando que, usualmente, eu vou usar uma... Sementes. Aqui. Então, aqui ele trouxe, né, minha estrutura do meu balanço, a mesma coisa que eu vou selecionar a DRE, ele vai me trazer a mesma informação. Se eu configurar o meu LaLUR, também vou conseguir fazer a mesma verificação aqui. Essa parte de fechamento, eu não vou entrar aqui, porque essa parte de fechamento para vocês já é mais tranquilo, já é mais usual de vocês estar trabalhando. A geração do SPED, ele é aqui, ó.
gerar a informação do SPED, tá? Ele vai abrir aqui a tela. Eu vou escolher a minha empresa, que eu vou estar fazendo essa geração. Aqui eu vou deixar todas as unidades de negócio que é dessa empresa, né? Que é matriz e filiais, que é consolidado. O número de ordem do livro, que estava lá nos parâmetros da empresa, na aba Outras, ele trouxe para cá já para mim. Aqui eu vou colocar a data, né, de início da minha empresa. Aqui a situação de como que ela vai ser gerada, né, consolidado. Os livros, se ela é anual, se ela é trimestral. Lembrando que no AgriManager eu posso fazer apuração de resultado trimestral e eu posso fazer anual. Só que se eu sou lucro presumido, eu vou sempre fazer apuração de resultado, lançamento, tudo certinho, as minhas DRS por resultado. Então, quer dizer, por trimestre, né? Então, vou ter que ter 4 apuração, 4 DRS, 4 balanços. Já o lucro real vai depender da visão do contador. Vou mandar só anual ou eu vou mandar trimestral? Então, fica a critério também do contador aqui, ok? Aqui, se for substituta, eu vou colocar as informações, o sistema está preparado. E aqui eu sempre aconselho que, se eu já estou entregando o ECD e já fiz a minha referenciação do meu plano de contas, marca para exportar, porque na hora que você for recuperar o ECD, igual a Daniele falou lá no programa validador do ECF, ele já vai fazer. Se você, o ano anterior, você marcou para exportar centro de resultado, esse ano você também tem que entregar com centro de resultado. Por quê? O ECD do ano passado trouxe a regra de recuperação do ECD anterior. Então, se eu entreguei aquele ECD com centro de resultado e eu for recuperar esse ano e não tiver o centro de resultado, ele vai criar uma crítica, né? Ele vai gerar uma advertência, ele vai gerar um erro lá referente que um ECD você entregou com centro de resultado e o outro não, tá? Então, fica aqui o processo. E aqui eu vou estar informando o período da geração desse arquivo. Então, 1º de janeiro de 2020 a 31/12 de 2020. Então, vou colocar aqui, por mais que aqui eu coloque trimestral, mas ele é anual. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Aí, aqui, na aba Outros, eu vou estar trazendo, o sistema traz para você, de acordo com os parâmetros, as pessoas responsáveis, né, de assinar, o contador, o auditor. Se a minha empresa não precisa de auditor, eu posso vir aqui, ó, e tirar essa informação. Se eu preciso entregar algum outro registro que não está aqui dentro do sistema, tipo nota explicativa, uma DMPL que eu fiz num arquivo específico, eu não fiz no sistema, basta eu vir clicar em mais aqui, colocar as informações do arquivo que é aqui e o local onde ele está, que o sistema faz a informação, tá? Na aba demonstrações, ele vai me permitir localizar o meu balanço, que eu tenho lá na minha estrutura de análise, a minha DRE, tá? Se eu tiver DMPL, também a minha DMPL. E aqui eu marco se eu quero trazer o saldo anterior ou não na DRE. Volto para geral. Se eu voltar aqui para geral, aí eu faço aqui para gerar. O sistema vai me habilitar onde eu quero gerar o nome do arquivo, mas eu já deixei gerado aqui, ok? Então, eu já está aqui validado, eu não vou fazer a geração. E a parte do ECF, ele já está aqui, ó, em escrita fiscal, escrituração contábil da escrita ECF, tá? Dentro do ECF, ele tem várias abinhas aqui, ó, que você vai parametrizar conforme a necessidade da sua empresa, ok? A empresa, todas as unidades de negócio, se ela é original, se não é, como que é o processo, o período que está sendo, né? Então, eu vou colocar da mesma forma aqui, 1 de 2020 a 31/12 de 2020, se ela é original, se ela é retificadora ou não, e assim por diante. Aqui nos parâmetros de tributação, eu vou estar falando
quais são as opções que ela precisa, se ela fez balanço, suspensão, redução, estimativa, né, dos meses, ela pode vir aqui e estar informando o tipo de apuração, se a empresa é isenta, imune. Na parte de parâmetros complementares, aqui entra o que a Dani falou lá para vocês, a questão da atividade rural, tá? Então, vou vir aqui e vou estar conformando. Cadê o processo aqui? Aqui, ó. Então, se eu trabalho com atividade rural, se eu deixar não aqui e gerar esse arquivo, ele vai gerar um monte de advertência para mim lá no ECF, porque ele vai falar que você referenciou contas aqui da tabela dinâmica referente ao plano, né, de contas da atividade rural, e ele vai vir e te falar que plano de contas referencial, lucro, resultado presumido. Vou pegar esse aqui do presumido, que também dá para mim. Então, aqui, ó, ele tem uma parte dentro do plano referencial que ele é específico para atividade rural, que usualmente começa com 311, tá? Então, se eu vinculo essa conta no meu plano de contas, mas na minha geração eu deixei não, ele gera advertência. Então, eu tenho que deixar como sim aqui, ok? Aqui eu tenho a parte de sócios, conforme está nos meus parâmetros, ele traz para cá, mas aqui eu posso incluir mais informações referente à participação, capital, essas coisas eu posso estar informando aqui. Aqui eu posso trazer também a questão do bloco L, quem é a minha estrutura de análise que está vinculada com com o L210, e aí eu vinculo aqui, busco ele aqui, né, para poder fazer. Da parte do bloco L também, que é do LALUR, eu vou vir aqui, vou colocar, ele vai estar as informações, e aqui eu faço a parte B do LALUR, tá? Eu vou estar informando aqui quem é lucro real. Quem é lucro presumido? Aqui eu tenho informação para me informar o P200 e aqui o P400 configurado lá na minha estrutura de análise. Quem precisa apresentar a informação lucro presumido regime de caixa, ele vai vir aqui, vai marcar as informações que é para gerar o bloco Q do regime de caixa. Quem é isento e imune, ele vai vir aqui, vai selecionar também, né, as informações dos demonstrativos da empresa. E aqui, se a empresa precisa apresentar a estrutura do bloco V, então ele vai vir aqui e vai informar essas informações referentes aos agentes financeiros e referente aos contratos que foram feitos, né? Vai vir aqui e vai adicionar cada um deles, e aqui ele tem o regime de competência que está sendo tratado. Fez esse processo, salvo parâmetros, salvei os parâmetros, gero o arquivo. Também já deixei o arquivo gerado aqui. Então, vou começar pelo validador do SPED contábil, para vocês verem. Então, aqui, ele vai gerar o arquivo. Meu arquivo, ele deu erros. Por que ele deu erros? Porque eu não fiz toda a referenciação e eu não coloquei o NIRI correto. Então, ele deu um erro referente ao NIRI, que está errado, 650 erros referente à referenciação, porque eu marquei o flag, né, de trazer o plano de contas referencial. Então, ele me deu o erro. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me abrir dentro da conta contábil, que está falando, que no caso é essa conta contábil aqui, e aqui eu vejo que ela não tem. Eu posso vir aqui no programa validador e fazer a referenciação? Posso. Eu posso vir aqui, é imposto a recuperar, eu venho aqui na conta do validador, acho adentro das contas referenciais, qual conta que vincula com essa, por exemplo, aqui eu tenho outros impostos, por exemplo, vou clicar em salvar. Quando eu validar agora de novo, não vai ter mais problema. Mas o ideal é você fazer já isso no sistema, tá? E ele também me deu a advertência, um erro referente ao signatário, porque realmente o meu signatário não está
corrigido, lançado corretamente. E as advertências que ele me deu foi referente à recuperação da ECD anterior, né? A data de arquivamento, que eu coloquei uma data qualquer, o número do CRC meu que está errado, então, assim, são mais partes de cadastro, né? Ele deu 5 erros de cadastro. Então, ele valida que eu consigo ver, ó, as estruturas, as demonstrações, tá? Que ele leva aqui. Se eu exportei a DRE, ele vai me trazer a DRE aqui, ó, conforme a minha configuração lá. Deixa eu juntar aqui para vocês poderem olhar o valor. Os nivelamentos, ó, por que a Receita hoje precisa do nivelamento? Para ele entender aonde é o resultado e o que eu vou estar amarrando para chegar nesse resultado. Então, eu fiz uma DRE bem simples, né, no sistema, só para mim poder fazer a apresentação aqui. É lógico que vocês têm a de vocês. Então, ele trouxe aqui o meu resultado, minha receita, menos as deduções e meu lucro, eu fiz ela bem simples. Aqui, se eu exportei o balanço, também ele vai trazer a estrutura do meu balanço com nivelamento também, né? E aqui eu tenho o meu ECF, que também eu já validei. Esse meu ECF, ele também deu alguns erros, que são os erros de recuperação da ECD, tá vendo? Então, como eu não recuperei a ECD, ele tá me criticando essas 15 linhas, tá? De advertência. E a advertência referente ao valor, porque eu não configurei o meu LALUR, então ele está falando aqui. Mas se eu clicar aqui, ó, o que é interessante do ECF é como a Dani falou, se você faz o referenciamento das contas certinho, o sistema, o próprio programa validador, de acordo com as contas contábeis referenciadas aqui, ele vai montar para você as informações aqui. E aí você confere essas informações que vai estar compondo aqui, certo? Tanto para o L210, como para a parte do LALUR, também, parte A, ok? Ele vai montando. Outra coisa, o sistema não tem o ELAX, parte A e parte B, mas aqui no próprio programa validador, você pode vir aqui, ó, copiar parte A do ELAX, a copiar, né, para a parte A do LALUR para o ELAX e a parte B do LALUR para o parte B do ELAX também, que ele vai trazer as informações aqui. Então, no mais, é isso aqui, gente. O sistema, assim, o programa validador, tanto do ECD como do ECF, é bem legal, eles validam bem os registros. Eu uso muito aqui, nós aqui de suporte, para apoiar vocês, a gente usa muito essa tabela dinâmica aqui, ó, do ECF, está disponível no site da Receita, tá? Ela nos dá um norte bem legal dos planos de contas, do referenciamento, até também das questões, aqui, ó, se eu voltar aqui para o índice, até dos demonstrativos, como que é o P400, como que ele vai fazer a estrutura dele, como que ele monta. Então, ele vai te falar como que ele monta, o que que ele vai pegar, qual a composição dele aqui, tá? Então, é bem interessante. Então, da parte de sistema, é isso que eu tinha que passar. Dani, tem algum questionamento aí que eu não estou vendo no YouTube? Não, Elisandra, ainda não tem nenhum questionamento e a gente aproveita aqui o momento, gente, se alguém tiver alguma dúvida para poder mandar aí no chat. E também pedir, né, que não deixem para a última hora. A gente viu que a Receita Federal tem prorrogado alguns prazos por conta da pandemia, né, por conta de toda esse caos que tá, né, a gente não tem muito controle, né, desses fatores aí, mas a gente deixar para a última hora também, pode ser que ela não prorrogue, igual prorrogou o ano passado, e aí deixa tudo acumulado, né, tudo para a última hora, e gera tumulto. E se precisar, principalmente do nosso apoio, né, Elisandra? Principalmente Sim. Se ainda o que vocês precisar, ter que desenvolver, ter que ter uma intervenção a nível de produto para a gente estar conseguindo apoiar vocês. Então, é importante que a gente faça isso com antecedência. Né? Uma coisa também, gente, porque assim, querendo ou não, a gente tem uma equipe que vai apoiar vocês, é lógico, nossa equipe de suporte está aqui para fazer isso, a equipe da área de produtos também está aqui, porém, a gente não é tantos analistas, né, o suficiente para atender todo mundo no momento só. Então, se abre com antecedência, a gente consegue apoiar, porque, como vocês sabem, o suporte é o canal para a gente tirar dúvidas e apoio.
o suporte, a gente não consegue atender vocês de forma personalizada. Eu quero que me acompanhe do começo ao fim da parametrização, começo ao fim do fechamento e a validação do processo. No Via Suporte eu não consigo fazer isso. Eu consigo, eu fiz aqui e deu erro nisso. Então, beleza, isso aqui eu vou conseguir apoiar no momento e aí o ticket vai ficar parado ali com as meninas até você falar que é ok, beleza, deu certo, já prossegui. Agora, um atendimento mais personalizado, a gente tem nossa equipe de consultores, né, que é coordenada pelo Felipe, pelo Jefferson Sartori, desculpe. O Felipe é do Agribusiness, né, e o Sartori é do AgriManager, que eles também podem dar um atendimento um pouco mais personalizado, né, então também, mas para que eles também possam fazer isso, tem que ser com antecedência, até para eles se programar com as agendas que eles já têm de consultoria, né, para eles encaixar dentro da agenda deles, então não deixem para a última hora mesmo. Entre em contato com a gente, a equipe de marketing vai subir para vocês, eu acho que já subiu, né, Dani, o manual do ECD e o manual do ECF do AgriManager já está na parte de documentação da CIAGRI, tá? As meninas podem disponibilizar novamente para vocês os links, mas já foi, o pessoal da área de produto já deixou bem legal, bem estruturados, eu tenho eles aqui, acho que eu parei o compartilhamento, mas posso voltar aqui de novo, só para vocês verem. Ficou bem legal o manual desenvolvido pela área de produtos. Está carregando aí. Então, assim, esse aqui é o manual do ECD, tá? Foi feito com o maior carinho pela equipe de produto, passando telas do sistema, processos. Do ECF também é a mesma coisa, eles fizeram com esse mesmo carinho também para vocês, tá? Então, a gente já subiu essa documentação. Quando saiu a adequação dos layouts, o pessoal da área de produto já deixou isso pronto. Então, assim, tá lá. Tem esse webinar agora também, que vocês vão poder consultar sempre no YouTube, tá? Então, fiquem à vontade. Alguma dúvida? Não, aqui no chat não tem nada, Elisandra. Então, beleza. Então, acho que a gente pode estar encerrando, né, Dani? Que nossa parte aqui, eu acho que a gente já apresentou. Bem legal. Eu quero muito agradecer a Daniele, né, por ter contribuído com a gente com a parte de embasamento legal e me apoiando aí nesses webinários que a gente teve durante esse mês de fevereiro, março e abril agora, né, que a gente tem algumas práticas, né, da área do produtor, que a gente teve o livro Caixa Digital, primeiramente, que a gente fez, que a Receita prorrogou, né, do dia 30 agora para o dia 31, esse ela prorrogou até os debates, né, Dani, era para até 31 de julho, né, mas o governo não estendeu esse prazo tão grande, o prazo é agora, né, 31 do 5, eu nem vi, eu não sei se a Dani viu que dia que vai dar da semana, deixa eu ver aqui, vai dar na segunda-feira, gente. Então, assim, não deixe para a última hora. O ano passado a gente teve gente que deixou um pouco, e quando foi 5 horas da tarde, o ECAC simplesmente parou de receber, né? Então, a Receita não soube informar, né, para o contribuinte o que aconteceu, que não recebeu mais, mas simplesmente não estava recebendo nem declaração de imposto de renda e nem livro caixa do produtor rural, né? A gente não teve coisas semelhantes nem no ECD e no ECF, mas teve um congestionamento muito grande no ECD e no ECF também, que teve gente que ficou tentando até o último momento para transmitir, porque não estava dando tempo, né? Então, não deixem para a última hora, porque como a gente depende, assim, não depende só do arquivo validado, a gente depende também dos programas da Receita de recepcionamento, né, desses arquivos, para a lei dar o aceite que foi entregue, que são, para eles, você não entregou, por mais que você está com o documento tudo validado, tudo pronto, tudo assinado, mas não foi transmitido, né? Então, acaba vocês sendo penalizados, né? Então, é isso, Dani. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Manda sugestão para a gente aqui, tá? De novos webinários, de novos bate-papos. Até mais. Até mais, gente.